Muito bem, então estamos agora sim, oficialmente, iniciando a nossa aula do dia 28 de abril, nossa aula de administração de marketing, mais uma vez aqui pelo Google Meet, numa videoconferência online. Temos no momento 24 participantes da sala, pessoal dando boa noite, se apresentando e tal. Vamos, como tem sido a nossa prática, fazer gravações em blocos, para não ficar muito extensos, até para depois facilitar, assim, para subir para o YouTube e tal. Então, vamos gravar blocos. Então, está iniciando o primeiro bloco. Programei, assim, uma apresentação de slides, sobre segmentação de mercado, que é o que exatamente está previsto no nosso plano de ensino. Também vamos trabalhar as leis vencedoras, as leis de marketing do Al Weiss, que é um autor que, enfim, estabeleceu algumas condições para que as empresas alcancem êxito, tenham sucesso, e ele chama as leis vencedoras de Al Weiss. E aí vamos ter uma atividade em cima disso. Mas para dar início, enquanto ainda o pessoal está chegando, é cedo ainda, eu propus, até estava comentando antes de iniciar a gravação, que eu vou ler um texto. E o texto diz o seguinte, não é de aula de marketing ainda, aliás, antes de começar a gravação, a gente estava conversando sobre outras coisas, astrologia, UFO, enfim, um bate-papo informal aí antes da nossa atividade. E agora, ainda sem entrar nas questões de marketing, vou ler um texto. Um olhar sobre a vida. Quantas tragédias serão necessárias para entendermos que falar com o coração é o grande segredo da vida? Como poderá haver bem-estar social e felicidade se não há compaixão entre as pessoas, se cada vez mais as pessoas só pensam em si? A solidariedade não pode ser momentânea e seletiva, ela deve ser permanente. Afinal, somos todos irmãos. O verbo amar não é conjugado sozinho, é preciso gente e calor humano. Será que não compreendemos ainda que a nossa relação com a terra é de reciprocidade? Quando derrubamos uma árvore e calamos o canto dos pássaros, estamos matando a nós próprios. Perdemos assim, com essa maneira egoísta de viver, a conexão espiritual com o universo e nos tornamos insignificantes na nossa própria existência. Fome, miséria, desigualdade social, mortes, guerras, desastres ambientais, doenças, surtos, pandemias, estupros, discriminações, racismo, ódio e violência. Crianças morrendo até mesmo antes de nascerem. Jovens sendo sacrificados no jogo das drogas e do tráfico. Idosos praticamente assassinados por falta de assistência. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Gente que não tem o que comer, nem o que beber. Verdadeiros cadáveres vivos, cheios de feridas, como um lixo humano. Ora, tudo isso não são os homens que causam. Ora, tudo isso são os homens que causam. Tudo por conta do poder e da ganância. Da selvageria das bolsas, dos gráficos, dos números e dos cifrões. E o poder corrompe, embriaga, satisfaz o ego e os delírios daqueles que possuem olhos desumanos. Segue um pouco mais e eu vou para o final. Temos, sim, que seguir em frente. Se há descaminhos, vamos enfrentar. Vamos reflexionar o pensamento. A consciência e o agir de cada um leva à plenitude coletiva, ao saber, à sabedoria, à generosidade e à fraternidade, à amorosidade, ao êxtase das virtudes. Isso é uma força gigantesca, incalculável, que habita em nós, desvenda a alma, nos transforma em todo o coração e em fluxo natural para desobstruir caminhos e curar cicatrizes expostas. É algo superior que nos faz compreender situações, nos capacita para separar o certo e o errado. Carl Gustav Jung dizia que somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começarão as mudanças necessárias para o desenvolvimento da humanidade.
Essa é uma coluna de um jornal da região aqui, de hoje. Uma coluna de um jornal da região aqui. E que achei importante, né? Separei aqui, pensei, se tiver uma oportunidade, vou ler. Em janeiro, quando ainda, né, eram escassas as notícias que se tinha desse vírus, quando aqui ainda não se tinha quase que nenhuma preocupação com tudo isso que estava por vir, nem se imaginava, não se sonhava com isso. Em janeiro eu participei da solenidade de formatura, fui paralimpo da turma agora do semestre passado, e é curioso porque vários dados que estão nessa coluna eu coloquei no meu discurso, né? Trouxe esses dados no meu discurso. E aí talvez alguns de vocês estejam pensando que, num discurso de formatura, falar sobre estas mazelas, sobre este cenário tão dramático, trágico, terrível, né, que é representado por grande parte da população no mundo, né, especialmente nos países mais pobres, pode até parecer meio descabido ou fora de contexto. Afinal de contas, estamos lá celebrando a formatura e tal, né, comemorando uma conquista, e aí traz esses números, mas o meu discurso, obviamente, não foi só trazer esses números, mas sim chamar para o que estava por vir, longe de coronavírus, mas para o que estava por vir na carreira daqueles que estavam se formando, dizendo que nós temos, na condição de administradores, também muita responsabilidade no sentido de minimizar estes distanciamentos, de reduzir pelo menos a desigualdade social, que é enorme, Aqui, né, apresentei alguns números, mas a gente talvez tenha agora, nos últimos dias, potencializada o nosso olhar, ou talvez o que esteja acontecendo é que, de alguma forma, a nuvem se dissipou um pouco e com mais clareza passamos a enxergar tudo isso. Somos chamados a ver tudo isso porque essas coisas estão aí há muito tempo, fazem parte do cotidiano. Nós temos a miséria aqui, não precisamos sair do nosso país. Tem países muito mais pobres, tem gente morrendo de fome efetivamente, mas tem gente morrendo de fome aqui dentro também. E nós temos aqui no nosso entorno essa triste realidade, mas nós estamos envolvidos no nosso dia a dia e muitas vezes nós fugimos ou não queremos enxergar essa triste realidade. E agora parece que somos mais chamados a ver tudo isso que está acontecendo, porque essa pandemia, né, mesmo que tenha começado, né, nas camadas mais elevadas da sociedade, a gente sabe que ela vai realmente ser mais... ela vai atacar com mais força, exatamente nas classes mais pobres, né? Quando chegar nas vilas, nas favelas, aí realmente a gente vai ter um índice de contaminação muito maior e uma capacidade de resistir e de sobrevivência muito menor. Os números nos Estados Unidos já mostram isso. A gente percebe ali que negros e latinos estão morrendo num índice superior, exatamente porque tem essa relação com classe social. São aqueles que têm menos condições de enfrentar doenças quando surgem, como dessa vez. Então, tem tudo isso e nós temos, né, essa é a realidade. A gente estava falando da grandeza do universo agora, antes de iniciar a gravação, antes do início da aula, né, falando desta coisa maluca que é o universo, né, do quanto insignificante, por exemplo,
Alguém falou, acho que foi o João Lucas que falou, nós somos um átomo, o planeta Terra é um átomo, não se enxerga dentro desse universo, mas mesmo assim, né, nós temos, poderíamos enxergar o mundo de uma forma diferente, poderíamos ter preocupações diferentes, e foi isso que eu quis chamar na minha fala na formatura, né? Acho que o recado foi dado, acho que alguns talvez tenham se sensibilizado com aquilo, mas é o desafio de todos nós, né? Eu acho que, para quem participa da minha turma de quinta, ainda falei semana passada, este sábado agora a gente vai ter mais uma ação social, nós temos um grupo que inclusive participam vários alunos da UBRA, que foram meus alunos, a gente tem um grupo chamado Abraço de Rua, que é levar refeição, né, comida, agora vai ser um cachorro-quente, para o pessoal, para moradores de rua. Nesse sábado agora a gente vai fazer essa ação. Vamos levar 300 cachorro-quente para os moradores de rua. É triste, né? A gente ter que participar disso, no sentido de que isso não deveria existir. É muito triste tu chegar, por exemplo, ali no centro de Porto Alegre, normalmente a gente fica ali pelo túnel da Conceição, e quando a gente estaciona e começa a organizar, né, a comida para ser distribuída, os lanches e tal, começa a brotar gente de tudo que é canto, de tudo que calçada, embaixo de marquises, e é impressionante. E aqueles 300 lanches, 300 cachorro-quente, 300 pratos, são servidos assim, ó, é uma questão de 30, 40 minutos, 1 hora no máximo, acabou tudo, de tanta gente que vem, e que estão esfomeados, morrendo de fome. Então essa coisa da fome não é longe, ela está aqui. Franciele, eu vou te pedir para desativar o teu microfone. A gente está ouvindo aqui, o teu microfone está aberto, está vazando ruído. Franciele. Desativei por aqui. Depois eu abro de novo para ela, porque ela não me ouviu. Então imagina que loucura isso tudo, né? E a gente tem essa responsabilidade, né? A gente tem esse compromisso. Lembram que a gente falou no início da pandemia, na nossa primeira aula por aqui, eu disse marketing social, né, o que as empresas estão fazendo e aproveitando o momento para também contribuir com a sociedade, de alguma forma, né, atuar no sentido de minimizar esses efeitos na saúde, na economia e tal. A gente citou alguns exemplos das empresas, algumas seguem participando, outras, a gente teve inúmeros exemplos também, outras estavam muito mais preocupadas em voltar com a atividade. Nós temos que voltar a trabalhar, o mundo não pode parar, a economia não pode parar, a gente precisa voltar. Isso é um debate que a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode se posicionar radicalmente. É claro que as pessoas dependem do emprego, dependem do salário, precisam do salário para comer, para sobreviver e tal, mas a gente precisa compreender que não adianta eu ir trabalhar para ganhar o salário, né, ter que me sujeitar a um transporte coletivo cheio, enfim, a situações de risco que vão possivelmente me levar à contaminação e eu estar amanhã ou depois doente, quem sabe até morrendo. Então, essa coisa precisa ser melhor discutida sem radicalismos e interesses políticos, né? O que se tem visto ultimamente é só interesses políticos de todos os lados defendendo discursos, mas muito mais no sentido de tirar, né, a autoridade do outro lado e tal, do que propriamente se preocupar com aqueles que estão ali, que são... Então, teve muita empresa, muito empresário, que estava mais preocupado em voltar ao trabalho, né? Temos que voltar ao trabalho e tal. Agora, as condições para a volta do trabalho, isso não era alvo de preocupação. Estava preocupado em voltar a ter o faturamento. Não estou generalizando, a gente sabe que tem muita empresa que realmente está preocupada com isso, que está tendo todos os cuidados necessários, está realmente
né, buscando participar desse ruído aí, vocês sabem, eu acho que nas outras semanas já aconteceu. Esse ruído é dos jatos aqui da base aérea. Eu moro aqui perto e volta e meia eles vêm dar um oi aqui. Ok, feitos os registros, já estamos aí com 25 minutos, mas eu acho que sempre, tudo é válido, a gente pode fazer link com estas coisas também. A Milena está falando, está escrevendo aqui, acredito que o vírus só vai amenizar após a vacinação contra o coronavírus. Nós vamos ter que, acho que isso é um consenso já, de que, mesmo que, sei lá, voltem as aulas daqui a 15, 20 dias, 30 dias, acho que, inclusive, aproveitando o gancho, acho que até sexta é feriado, né? Acho que até quinta-feira deve sair um comunicado da universidade. Alguém que entrou aqui na aula agora, mas não está identificado. Tá. Aqui depois eu preciso do nome. Essa última pessoa que entrou agora é a... Quem é que entrou? Só se apresenta aí, porque eu não tenho... Não apareceu. E assim... Quem? Não, boa noite, professor. Desculpa o atraso. Não, quem é que está falando? É Michele. Michele, aqui não está aparecendo para mim o teu nome aqui. Para todos aparece o nome, eu tenho o nome de todos aqui, mas o teu não está como desconhecido, tá? Então, por isso que eu perguntei. Tá bom. Só para ficar o registro, assim, da tua presença. É verdade isso que Milena falou, né? Só que, assim, eu acho que vai ter uma mudança de comportamento, né? Acima de tudo, mesmo que daqui a pouco se descubra a vacina para este vírus, a gente sabe que o coronavírus, esse não é o primeiro, esse é o novo coronavírus. O Covid-19 é essa doença, porque surgiu em 19, mas nós já tivemos, né, em outras ocasiões, e por consequência vocês estão recebendo informações, vocês sabem, já leram sobre tudo que está acontecendo, temos um excesso de informações, mas que é importante, sobre certo aspecto, e isso vai fazer com que tenhamos mais cuidados, né? Helena falou um fato, concordo. Em um mês vai ter muito mais casos, as pessoas estão voltando cada dia mais para a rua. Hoje foi o primeiro dia que peguei trânsito na BR, voltando ao trabalho. Sim, as coisas estão voltando, mas os riscos de contaminação existem e nós precisamos... Olha aí, pegou um Uber com senhor de idade, ele estava sem máscara, assim como... Mas nós precisamos adquirir novos hábitos. Precisamos, é incrível isso, mas nós vamos ter que começar, não agora, não essa semana, não 2 semanas, mas é possível que a gente passe a criar este hábito de andar com máscara. Como assim, professor? Andar com máscara? Olha, em 2015 eu estive na China, fiquei lá um tempo, e lá há muito tempo eles usam máscara, né? Andam pelas ruas de máscara. Já é um elemento da cultura, não é agora que eles estão usando máscara. Eles já têm este hábito, de certa forma, arraigado por outras, né, por outras epidemias que aconteceram, e também até pela própria poluição e tal. Então, daqui a pouco, isso aí, em função da poluição, tem muita poluição e tal. Então, eles têm esses cuidados. E daqui a pouco nós vamos começar também a ter novos hábitos. Vão ter alguns hábitos, né, que vão, de certa forma, sofrer algumas modificações. Estou pensando aqui nós gaúchos somos muito, né, ou brasileiros, somos muito afetivos, gostamos do abraço. Os gaúchos dão uns 3 beijinhos e tal. Os gaúchos compartilham chimarrão. Isso vai ter uma mudança, né? Nós vamos ter que mudar. De famílias que estão mantendo aqueles que estão no mesmo ambiente, no mesmo recinto, e têm o hábito de chimarrão, se acostumando a cada um ter uma cuia, né? Não tem mais a roda do chimarrão onde vai circulando o chimarrão. Tem a roda de chimarrão, mas cada um tem o seu.
Ah, mas isso perde a graça. Bom, mas as coisas mudam. As coisas mudam em função de circunstâncias. Muito bem. Conversamos bastante sobre outro tema, mas de qualquer forma acho que sempre cabe. Agora eu vou apresentar os slides. Deixa eu falar mais algumas coisinhas aqui. Então a UBRA, ela vai possivelmente fazer um comunicado, não sei ainda qual a decisão, imagino que prorrogando para 18 de maio. Vocês sabem que sistematicamente está acontecendo o seguinte, quando logo que surgiu, suspenderam até o final de março. Se aproximando do final de março, suspenderam até meados de abril. Chegando no final de meados de abril, suspenderam até final de abril. Agora estamos chegando no final de abril, penso eu que será prorrogada essa suspensão das aulas presenciais até 18 de maio, penso eu. Vai ser uma nova data. Mas eu acho que não volta 18 de maio também. Acho que voltaremos em junho. Mas esse é ponto de vista, nós temos que aguardar o pronunciamento oficial da UBRA. Eu tenho feito contato com eles, conversado tal, mas eles não sinalizaram ainda qual vai ser a data, não tem essa posição definitiva ainda, mas certamente até quinta-feira, antes do feriado, teremos, porque a data sinalizada era 4 de maio, que é depois do feriado. Tem feriado dia 1º, sexta-feira, 2, 3, 4, a segunda-feira seria a volta, mas dia 4 já está certo que não. Então, teremos aí pelo menos mais umas 2, 3 semanas. Aproveitando, já quero reforçar outro aspecto, que é o que diz respeito ao nosso plano de ensino, que eu tinha anotado para falar, ia falar mais tarde, mas já vou falar agora, já que estamos nesse momento de recados e tal. No nosso plano de ensino, dia 12 de maio, seria o teste cego. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Plano de aprendizagem e marketing, está aqui. 12 de maio, realização de teste cego, isso aí. Então, quando é que é 12 de maio? Daqui a 2 semanas. Semana que vem, dia 5 de maio, é terça-feira, e na outra semana, dia 12 de maio. Seria a aplicação do teste cego. Hoje nós já estaríamos, né, numa situação normal. Estaríamos já passando as orientações, já teríamos os grupos definidos, já teríamos definido também quais os produtos que fariam parte desse experimento e tal, que eu lá no início das aulas tinha comentado meio que superficialmente. E aí semana que vem seria um momento de organizar como que seria a aplicação do teste e tal, e dia 12 seria então o teste cego. Não vai dar. Não sei quando nós voltaremos, e, por consequência, oi, Vitória, voltando, por consequência, né, o teste cego foi também suspenso, não cancelado, mas suspenso. E a minha ideia é a seguinte, eu vou tentar colocar ele lá para junho. Pretendo realizar ele, e se a gente conseguir voltar, né, com ainda um número mínimo de aulas presenciais, a gente então reagenda esse teste lá para junho. E eu vou antecipar algumas aulas. Uma aula que eu tinha para junho, que ia trabalhar sobre marketing digital, omnichannel e tal, eu vou puxar para o dia 12 de maio, então apenas vou inverter os conteúdos, estabelecer uma nova dinâmica e tal, e aí dia 12 de maio nós vamos trabalhar então com marketing digital. Por consequência, como o trabalho do teste cego era, depois da pesquisa, a apresentação dos resultados, assim como a gente fez a apresentação da pesquisa de vocês, a gente fez a apresentação da pesquisa de vocês e aquilo foi o AP1, nós agora faria o AP2, que vale 2,5, seria exatamente a partir do trabalho, da apresentação dos resultados da pesquisa de análise metodológica e do teste cego. Então, o AP2 vai acontecer possivelmente numa data posterior. A gente não vai ter o AP2 no 16º encontro, né, que seria ali
19 de maio, semana depois do TSE, que seriam apresentações dos trabalhos. Então, dia 19, dia 26 de maio, seriam as apresentações como a gente teve agora nessa primeira parte. Então, a gente vai empurrar. Em maio, a gente vai tendo outras atividades. E essas apresentações eu vou, na medida do possível, empurrando para julho. Vamos ver como é que ficam aí. Vamos ver como é que fica a situação, né? Como é que evolui o cenário todo aí. A gente sabe que tem muita coisa voltando e tal. E, sei lá, se daqui a pouco decidem voltar, a gente volta. Mas eu também tenho receio, Milena. Acho que, né, talvez lá no final nós vamos ter que... Talvez o que possa acontecer, né, numa perspectiva menos otimista, mais pessimista, Milena e turma, talvez o que possa acontecer é nós seguirmos até o final do semestre com atividades assim. Aí, claro que eu vou modificar o trabalho de teste cego, não vai acontecer, mas tem um trabalho de análise mercadológica que é possível fazer tal qual vocês fizeram aquela pesquisa. E aí vai ter as apresentações em grupo e tal, e no final do semestre tem aquela prova, a AES, a avaliação semestral, que vale 6 pontos, que é uma prova presencial. E aí, se realmente a gente não tiver condições de ter aula até lá, a gente toca aqui o semestre, e no final vai ter uma aula presencial. Bom, aí nós vamos organizar, pessoal, das 19 às 20 horas, nós vamos receber um grupo de 15, cada um vai sentar num canto da sala lá, vão com máscara e tal, cada um fica ali. Terminado este grupo, às 20 horas a gente tem mais um, eu vou fazer um instrumento que em 1 hora vocês possam responder e tal. Já estou imaginando, né? Alguma situação assim, porque sim, vamos ter que ter uma avaliação final presencial para fechar esse semestre. A gente está conseguindo dar esse caráter de presencialidade por aqui, já conversamos bastante, está sendo produtivo, a gente está conseguindo fazer as coisas, eu estou gravando, está indo lá para o ambiente de aula, as coisas então estão funcionando, então tudo bem, dá para seguir assim. Óbvio que eu gostaria de estar lá, né, lá na UBRA, dando aula presencial, né, olho no olho e tal, mas em termos de prejuízos a gente está conseguindo fazer as coisas, mas tem aquela prova final nós vamos ter que dar um jeito. E isso é a pior das hipóteses, né, lá no final, então, no dia da prova, a gente fazer uma escala. A gente combinar por aqui quem é que pode, sei lá, às 18 horas. Né? Aí às 18 horas vai um grupo, às 19 horas ou 19h30 vai outro grupo. Aí eu vou ver o tempo necessário para cada um fazer a prova, etc. Para não botar os 50 dentro de uma sala de aula, que seria absurdo. Ok. Mas a gente não sabe o que está por vir, né? A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, então não adianta ficar pensando muito lá na frente. Hoje nós vamos falar sobre segmentação de mercado. E eu vou, então, iniciar a apresentação aqui. Deixa eu fazer iniciar a apresentação. Fazer o registro aqui do pessoal na sala. Temos 35 no momento. Aqui a Michele, que não aparece o nome. Tiveram outros alunos que já estiveram na sala e saíram. Eu posso também dar a presença para aqueles que só dão uma espiadinha e não permanecem. Então, importante aqui o chat para a gente ver. E de vez em quando, sempre, isso eu estou acompanhando, vocês sabem, fica gravado e eu tenho monitoramento aqui. Porque acho que, né, só entrar na sala e não acompanhar também não tem sentido. Então, é sempre importante a participação de vocês. Ok? Vamos lá.
É isso aí. Maríndia, é verdade, Maríndia. Estão tendo manifestações aí de várias instituições, o próprio governo do estado vai se manifestar e tal, então. Bom, vamos lá. Deixa eu ver que chegou alguém aqui. Pessoal, vou pedir assim... Bárbara chegando agora também. Quem tiver o microfone funcionando, normal e tal, quando eu abrir agora a apresentação, estou abrindo a apresentação, eu já tinha explicado para vocês, eu agora não estou vendo vocês. Vocês me veem, me parece que me veem no cantinho ali, e tem o slide, mas eu não vejo vocês, eu fico com a tela toda preenchida pelo slide. Então, eu vou pedir assim, a partir de agora, não vamos usar o chat. Podem, para fazer algum registro, e entendendo que esse registro, ou uma eventual pergunta, possa ser feita lá no final da apresentação, aí perfeito. Caso contrário, abre o microfone e me chama. Ok? Deixem os microfones fechados, para não ter não vazar o ruído, mas sempre que tiver algum comentário, qualquer coisa, como eu não vejo o chat, vocês então façam pelo microfone. Vou pedir só que rapidamente abra o microfone e me diga que está ok, está vendo o slide perfeitamente, está me vendo, está acompanhando, o áudio está bom, só para confirmar isso, e aí nós seguimos. Boa noite, professor. Tudo certo aqui? Opa, ótimo então. Ok, obrigado. Boa noite, professor. Tudo certo por aqui também. Legal, obrigado. Então tá, olha só, segmentação de mercado, nós chegamos já a falar algumas vezes, porque é um dos componentes mais importantes dentro dos estudos de marketing. Quando a gente fala de estudar o mercado, marketing é estudar o mercado, nós precisamos compreender que o mercado, né, é um universo dos diferentes, né, e cada vez mais diferentes, um universo cada vez mais diverso, né? E, por consequência, nós precisamos tentar ter uma leitura mais adequada deste universo de diferentes. Precisamos tentar agrupar e, quem sabe, até quantificar estes grupos que nós vamos criar. Então, segmentação de mercado é pegar esse universo e, a partir de alguns critérios que nós vamos eleger, que nós julgamos importantes, nós vamos, então, criar grupos. Estes grupos, a partir de alguns critérios, que nós vamos ver, né, em termos de exemplos mais adiante, eles vão guardar características em comum e terão um conjunto de características em comum que vão ser indicativos para nós, que vamos oferecer algum produto ou algum serviço. Esse conjunto de características vai ser indicativo do quanto este segmento é atrativo, é importante, é um potencial mercado de consumo para nós. Então, criamos critérios, estabelecemos critérios, e aí, a partir desses critérios, passamos a enxergar um universo de diferentes em um universo de grupos diferentes, mas grandes ou menores, enfim, grupos de diferentes, com peculiaridades, características específicas, que se repetem, que são comuns dentro daquele grupo, mas que se diferenciam dos demais grupos. E a partir disso, desta criação nossa, a partir de alguns critérios, de diferentes grupos, vamos eleger aqueles que mais nos interessam, aqueles que são mais atrativos, que são potenciais grupos de consumidores, e aqueles que estão distantes dos nossos interesses ou
de terem interesse pelos nossos produtos. Segmentação de mercado é isso. E isso é muito importante, porque imagina nós termos que fazer um esforço de comunicação de determinado produto, de determinado serviço, para todos. Divulgar para todos, e aí depois vamos ver aqueles que vão se interessar ou não. Uma primeira dificuldade que se encontra, um prejuízo que se tem querendo comunicar para todos, é que não existe uma comunicação que seja efetiva e eficiente para todos. Dependendo da comunicação, alguns vão podem até achar interessante, mas outros talvez achem inadequada, uma comunicação, quem sabe, até ofensiva. Então, eu preciso saber características, ter informações do público, identificar quais os que têm realmente uma certa conectividade com aquilo que eu estou oferecendo, porque aí eu vou conversar com eles. E não vou precisar, né, investir muito na comunicação quando eu tenho públicos que realmente não precisam saber ou não vão demonstrar interesse. Aqui, então, um conceito. Passou. A segmentação de mercado é a subdivisão do mercado em subconjuntos homogêneos de clientes. Então, os subconjuntos, estes grupos são homogêneos, em que qualquer subconjunto pode concebivelmente ser relacionado como meta de mercado. Como meta de mercado a ser alcançada com um composto de marketing distinto. Ok? Segmentar é subdividir e ter grupos homogêneos. As pessoas normalmente estão agrupadas heterogeneamente e a segmentação de mercado visa agrupá-las em segmentos mais homogêneos. Afinal, mercados são pessoas, pessoas são indivíduos, os indivíduos são individuais nas suas preferências, nas suas necessidades, nos seus gostos, nas suas idiosincrasias. O que é idiosincrasia? É a maneira de ver, de sentir, de reagir, que é muito particular, que é única. E que traduz, por excelência, a atividade de marketing. Então, aqui esse slide traz algumas informações, alguns argumentos, no sentido de destacar o quanto é importante nós criarmos esses subgrupos ou subdivisões do mercado. Fluxo do posicionamento dos produtos em seus diferentes segmentos. Então, nós temos agora diferentes segmentos e nós precisamos identificar quais são os segmentos mais atrativos, como eu disse, e estabelecer um fluxo para posicionar o nosso produto ou o nosso serviço, aquilo que a gente oferta, posicionar a nossa oferta nestes diferentes segmentos, os segmentos que realmente identificamos como segmentos altamente atrativos, segmentos que podemos identificar como potenciais consumidores, prováveis consumidores, e deixar de lado aqueles que eventualmente a gente entende que não vão se interessar pelo nosso produto. Então, o fluxo de posicionamento dos produtos em seus segmentos. Identificar necessidades não satisfeitas, partimos desse momento posterior à segmentação de mercado. Nós já temos os diferentes segmentos e nós precisamos identificar aquilo que ainda não está completamente atendido em termos de necessidades, de anseios, de desejos. O que existe de produto e serviço? O que existe de oferta para esse segmento que tem a ver com aquilo que nós oferecemos? E o que ainda não contempla a plenitude dos desejos ou das necessidades dos consumidores? Identificar agrupamentos homogêneos de consumidores com necessidades não satisfeitas. Avaliar o potencial de compra de cada agrupamento homogêneo de consumidores. Então, nós estamos entendendo, compreendendo, buscando mais informações dentro desses diferentes segmentos, dentro desses diferentes grupos que guardam características em comum. Será que é importante avaliar as necessidades não satisfeitas? Claro que sim, porque é ali que residem as oportunidades. Será que é importante avaliar o potencial de compra? Estou batendo no microfone, acho que às vezes deve dar ruído aí. Será que é importante avaliar o potencial de compra de cada grupo, de cada segmento? Obviamente que sim, nós não vamos
despender esforços de oferta de produto ou de serviço em segmentos que comprovadamente não vão ter condições de adquirir o nosso produto. Então, esse pode passar a ser também um dos critérios para tu eleger os teus diferentes segmentos. Olha, tem um segmento aqui que não tem potencial de compra, eles podem até ter eventualmente algumas necessidades não satisfeitas, terem desejos não atendidos, mas é um grupo que tem um potencial muito baixo de compra e não contempla as condições necessárias para que seja realmente um mercado atrativo. Escolher os agrupamentos homogêneos que se deseja atingir a partir disso, identificar o posicionamento de cada produto concorrente existente em cada agrupamento homogêneo, no segmento de mercado de consumidores, ou seja, nós precisamos saber que quando a gente identifica os segmentos e vamos fazer uma oferta, nós sempre vamos ter outros entes, outros membros, outras partes que atuam neste mesmo agrupamento homogêneo, neste mesmo segmento, e que a gente pode, sim, caracterizar como concorrentes nossos. Podem não estar oferecendo exatamente aquilo que a gente oferece, mas concorrem com o comportamento consumidor das pessoas que fazem parte daquele grupo. Nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades. A gente sabe que, eventualmente, nós temos concorrentes diretos, que são aqueles que oferecem produtos semelhantes aos nossos, e a gente tem que tentar identificar qual é o posicionamento de cada um, o que eles estão tentando oferecer, qual é a comunicação que eles estão estabelecendo, quais são os pontos que eles estão enaltecendo ou destacando para se posicionarem no mercado e tentar conquistar os consumidores. E a partir dessa leitura, nós observamos o mercado e buscamos um posicionamento único, de maneira a chegar na mente dos consumidores, dos potenciais compradores, e sermos vistos como uma opção, como mais uma opção, e uma opção efetivamente atrativa, atraente. Mas a gente vai ter também concorrentes indiretos. Nós temos os concorrentes diretos, que oferecem coisas semelhantes, produtos semelhantes, serviços semelhantes, mas os indiretos, que são outros produtos, mas que concorrem com a renda do nosso público consumidor. Então, nós temos aqueles que oferecem alternativas para o consumo, que vai levar o nosso consumidor a desistir do nosso produto para comprar outro serviço, diferente do nosso, mas que levou por uma qualidade na comunicação, por alguma coisa. Então, nós precisamos compreender como é que se dá, né, esse conjunto de ofertas no mercado que a gente pretende atuar. E, em cima disso, então, na última frase, desenvolver uma estratégia de posicionamento capaz de diferenciar significativamente o produto em seus respectivos segmentos de mercado. Requisitos para segmentação de mercado. Um mercado precisa ser especificamente identificado e medido. Nós temos que ter a capacidade de mensurar ele. O segmento precisa ser claramente definido. Quem está dentro do segmento, quem está fora do segmento. É importante que sejam obtidos dados acerca deste grupo, como dados geográficos, sociais e culturais. A tarefa de obter dados é difícil, sobretudo em termos de características comportamentais. Mas, de qualquer maneira, é através desses passos que se pode determinar o potencial do segmento e a estratégia de marketing. O que dá para a gente falar desse slide e dessa última frase em especial? O mercado precisa ser identificado e medido. Nós precisamos compreender o mercado. O que vocês fizeram nos primeiros 2 meses dos nossos encontros nessa cadeira de marketing? Vocês fizeram exatamente isso que está posto neste slide, que destaca a dificuldade, né? A tarefa de obter dados é difícil. Sobretudo em termos de características comportamentais. E o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma pesquisa de mercado. Vocês
lembrem que nós conversamos, inclusive, que poderiam ser feitos desdobramentos. Vamos fazer só a análise agora do público feminino, vamos fazer a análise só, alguns grupos, inclusive, fizeram, vamos fazer uma análise agora só do grupo de jovens, vamos fazer uma análise. E ali, esse desdobramento, ele, que era exatamente a fragmentação, a segmentação do mercado em diferentes públicos, essa fragmentação se dava para a gente compreender ainda mais profundamente o comportamento, as preferências daqueles subgrupos, né? Então, criávamos uma segmentação a partir dos desdobramentos da análise bivariada, da análise cruzada, e, em cima disso, entendíamos melhor os comportamentos, né? Qual é o comportamento do público feminino de classe social tal, de idade tal. Então, a partir de uma divisão inicialmente demográfica, passávamos a ter também uma compreensão melhor deste subgrupo em termos de comportamento. E aí nasce uma nova divisão. Então, nós temos o público feminino de tal faixa etária, de tal classe social, e este público tem o seguinte comportamento. Algumas preferem adquirir os produtos com tais e tais características, com tais faixas de preço, com tais elementos, com o design desse tipo. Outro grupo deste mesmo subgrupo prefere produtos com outras características, com outros componentes, com outro desempenho e assim por diante. Então, nós passamos, depois de uma segmentação demográfica, passamos a ter um novo desdobramento e conhecer um pouco mais características comportamentais. É difícil fazer isso? Claro que é difícil. Vocês conheceram um pouco da dificuldade disso. Mas vimos também que hoje a tecnologia favorece bastante a busca por informações, seja através da pesquisa, como vocês fizeram, e vimos os cuidados que precisamos ter para a elaboração de questionários, vimos que uma pergunta mal elaborada compromete todo o esforço de pesquisa. Falamos que é importante sempre, mesmo que não tenhamos praticado, mas que em pesquisas mais profundas se faça sempre o pré-teste. Acho que alguns grupos, inclusive, fizeram. O pré-teste, deixa eu ver que tem gente chegando aqui. Pré-teste que é... Oi, Tauana, será que agora está resolvido? A Tauana estava sem microfone, Vanessa também estava sem microfone. Mas, enfim, acho que quem estava querendo participar da aula agora é o Alisson que chegou. O último a chegar agora foi o Alisson. Se mais alguém, tu sinaliza no chat, mas vocês todos também recebem essa informação da Tauana pelo grupo de WhatsApp. Então, vocês podem, qualquer um pode abrir o microfone, que tiver o microfone funcionando, e me dar esses avisos aí, tá? Mas, enfim, o Alisson entrou agora. É que eu tenho que dar o ok para cada link, vocês sabem como funciona, né? Então, se eu estou com a tela na apresentação, muitas vezes eu não vejo a solicitação. Vamos lá. Vamos lá, adiante. Vou acelerar um pouquinho, ou vou fazer uma interrupção em seguida agora, para não ficar muito extenso esse nosso vídeo, que já está quase 1 hora. Então, um segmento, ele precisa evidenciar um potencial adequado. Um potencial atual ou uma necessidade potencial precisa ser evidenciada para que um segmento represente uma oportunidade de mercado. As necessidades atuais são reconhecidas como a demanda para produtos e serviços existentes. A necessidade potencial pode ser transformada em desejos percebidos. Só um pouquinho, pessoal. Mais um que entrou. As necessidades atuais são reconhecidas como a demanda para produtos e serviços existentes. A necessidade potencial pode ser transformada em desejos percebidos através de educação e persuasão. Assim,
os profissionais de marketing podem desenvolver estratégias para os segmentos mais significativos em termos de potencial atual ou futuro. Tá? Isto é compreender mercado, é estar monitorando, né, identificando as demandas, as necessidades, as manifestações, né, ter uma equipe proativa dentro do teu grupo de colaboradores, uma equipe proativa que esteja permanentemente refletindo, discutindo, pensando, se provocando, né, na busca de criar situações novas, na busca de identificar eventuais necessidades, né? Precisa estar com os olhos abertos para o mercado, para o segmento que atua, mas também para outros segmentos. Precisa fazer benchmark. Lembram o que é benchmark, né? Estar atento às principais práticas de mercado. A gente não precisa inventar a roda todo dia, mas a gente precisa compreender que a todo momento, em algum lugar, estão inventando novas rodas e a gente precisa descobrir esses novos modelos. E quem sabe, no nosso segmento, possamos fazer algum tipo de adaptação ou aproveitar aquele tipo de prática. As tecnologias hoje, elas oferecem a cada dia inúmeras novas possibilidades, em termos de formas de comercialização, em termos de desenvolvimento de novos produtos, em termos de desenvolvimento das características e do desempenho desses novos produtos, novas configurações, e em termos de novos comportamentos e não só desempenho novo para o produto que já está no mercado, como até mesmo novas versões ou novos produtos. A gente precisa, porque esse é o mundo que clama, que busca, que deseja o novo numa intensidade e numa velocidade cada vez maior. Isso é característica contemporânea, que a gente já conversou várias vezes, que começa a se incorporar, né, no meio social, especialmente a partir de meados do século passado, né, no movimento pós-revolução industrial, onde nós, né, tomados pelo encantamento em torno da revolução tecnológica, da revolução da informática, da revolução do computador, e especialmente mais recentemente da revolução da internet, nós nos vemos sempre com essa característica de buscar do novo, de querer o novo, de querer versões novas, de querer atualizações. Isso imprime uma velocidade e um ritmo intenso na sociedade e no mundo, né, do capital e tal. Os reflexos de tudo isso na sociedade, bom, aí a gente, né, no início da noite, falou bastante sobre isso. Acho que até, né, ainda no início da fala aqui, quando nesse bloco eu já estava gravando, falamos destes desajustes das estruturas sociais, né? De sistemas que fazem com que os distanciamentos sociais, que a concentração de renda seja cada vez maior. Então, bom, isso são características, né, que precisam ser pensadas sempre, e que decorrem exatamente dessa sociedade, desse movimento cada vez mais intenso, né, de busca pelo novo, de busca pela produção, de busca pela novidade e tal, mas que a gente precisa encontrar uma maneira equilibrada de fazer com que tudo isso, todo esse movimento social resulte também em movimentos de aproximação das camadas sociais. Esse é o nosso grande desafio. E nós, como administradores, nós, como profissionais de marketing, precisamos, sim, compreender que o marketing, ele vai alcançar, ele vai lograr melhores resultados se o mercado consumidor conseguir ter uma capacidade de compra, né, uma potencialidade superior. E por isso que nós precisamos, sim, cada vez mais nos preocupar em elevar. Quando se fala em reduzir os distanciamentos sociais, não significa, né, achatar, no sentido de tirar das camadas mais elevadas o que eles têm. Se for necessário, sim, que seja assim. Mas o mais importante, nós precisamos elevar a qualidade de vida daqueles que estão aqui embaixo. Se para isso nós precisamos, sim, tirar lá de cima, com, por exemplo,
né, uma coisa que se fala há muito tempo e que nós fugimos, né, os nossos representantes legislativos fogem sempre, mas é que é o imposto sobre grandes fortunas. Nós precisamos trabalhar melhor isso, legislar melhor sobre isso, né? O imposto sobre grandes fortunas precisa ser implementado no sentido de minimizar um pouco esses distanciamentos sociais. É absurdo que nos últimos 4 anos, eu acho que eu já comentei isso com vocês, nos últimos 4 anos os mais ricos ficaram 10% mais ricos, o 1% da população brasileira mais rica ficou 11% mais rico, 1%. E 90% ficou mais pobre. 10% ficou mais rico, 90% mais pobre. Imagina, 90% perdeu sua capacidade de compra nos últimos 4 anos. 10% aumentou a sua riqueza. E desses 10%, o 1% lá em cima aumentou muito mais a sua riqueza. Então, o que aconteceu nos últimos anos? E que não é um movimento recente. Nós tiveram períodos que isso não foi tão intenso e que até reduziu esse distanciamento. Timidamente, mas reduziu. Mas, ultimamente, tem se acelerado esse distanciamento. O que isso representa? Que as pessoas que têm mais dinheiro estão cada vez mais ricas. Cada vez mais têm. E aqueles que menos têm, cada vez menos têm. Isso é terrível. Volta e meia eu acabo caindo nas questões sociais aí, mas enfim, nós estamos estudando mercado, a gente precisa entender de mercado. E imagina, se o público consumidor, de alguma forma, começa a aumentar a sua capacidade de compra, começa a aumentar a renda da população brasileira. Imagina o que representa isso, né? De maneira geral, né? Nas empresas, no mundo. Deixa eu abrir aqui que chegou gente também. Mais alguém. Não foi aqui agora. Agora eu me enganei. Ok, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu só fazer uma olhada aqui o que nós temos de slides ainda. Então, rapidamente, o segmento precisa evidenciar que ele tem um potencial, né, de crescimento, ele precisa ser economicamente viável, acessível, precisa ser economicamente acessível. O que isso significa? Tá ali, a segmentação muitas vezes envolve pesquisa para determinar se há suficiente similaridade entre os compradores para que o segmento seja economicamente viável. Similaridade entre os compradores, a concentração geográfica de consumidores, o hábito de ler as mesmas revistas ou de comprar nos mesmos tipos de lojas identifica segmentos viáveis de serem atingidos. O segmento precisa reagir aos esforços de marketing. É necessariamente importante para a segmentação saber se o segmento reagirá ou não aos esforços de marketing. Nós precisamos ter essa informação, nós precisamos ter esse retorno do mercado, né, para ver se vai existir resposta, se vamos ter respostas positivas aos nossos esforços. Preciso que os esforços de marketing atinjam alguns segmentos sejam razoavelmente comuns. Isto é, se para cada segmento específico for necessário um esforço de marketing diferente, os custos poderão tornar o processo inviável. E o último aqui, antes de entrar nas bases da segmentação, que daí eu vou interromper, um segmento precisa ser estável. Segmentos que surgem e desaparecem rapidamente não são interessantes de serem trabalhados. E isso a gente fala também, cabe uma reflexão sobre, né, as características daquele mercado específico com relação a algum produto ou algum serviço, o quanto, né, existe de tempo médio de vida dos produtos naquele segmento e tal. Se são coisas que surgem e desaparecem rapidamente, bom, tu tem que pensar muito bem no investimento que tu vai fazer, porque o tempo de vida deste segmento com esse interesse por determinado produto vai ser realmente muito rápido, fugaz e tal. E não, né, dependendo do produto, pode ser que a gente tenha, né, um período maior. Então, isso, né, são elementos que tu precisa considerar. Esses últimos slides aqui são os estudos que tu precisa fazer, são as informações que tu precisa levantar com relação a esses segmentos, o segmento ou os segmentos que te interessam, que tu enxerga serem potencialmente
viáveis, para ver se realmente eles são interessantes sobre todos esses aspectos, porque tu vai ter que despender, vai ter que investir recursos, né, em termos de atração, em termos de comunicação e de conquista dos clientes, e eles precisam se mostrar efetivamente viáveis. Ok? Nós vamos, na sequência, falar sobre as bases de segmentação, são apenas 4 slides seguintes, e aí nós vamos encerrar essa parte, mas, como já temos 1 hora, praticamente, como já temos 1 hora de apresentação, nós vamos agora interromper a gravação. Vou fazer rapidamente aqui um chatzinho, onde vocês vão dar um oi, fazer um comentário se está claro a apresentação, se foi tranquilo, se vocês compreenderam. Olá, ok. 20 horas e 10 minutos. Poucos se manifestaram. Gostaria que outros se manifestassem também. Todos, na verdade. Michele é o desconhecido, ok? Só para a gente ter o registro aqui. Vitória, a Vitória Cruz. Vitória, as duas, Vitória, Pauline, Jonathan, José Eduardo, Gabriel. Ok, muito bem. Vinícius Decker, chegou agora há pouco, né, Vinícius? Temos 38 aqui no grupo. Por favor, eu sei que alguns de vocês, não sei se aqui presentes, ainda não fazem parte do Nicolas, Felipe Maciel, Alisson, ok? Não fazem parte do grupo de WhatsApp que a Tauana está administrando. Se ainda não, por favor, mandem agora aqui para a Tauana, ou para o Jefferson. Eu já divulguei o meu celular também, mas para a Tauana, eu não faço parte do grupo. Para a Tauana ter o número de vocês. Tauana, se tu quiser novamente colocar aqui o teu celular para o pessoal mandar um oi para ti. Eu poderia, não quis entrar no grupo até para... Ó, tá ali o WhatsApp da Tauana. Quem não está nesse grupo ainda, por favor, 985-39-5308. Manda um WhatsApp para a Tauana. Nós temos no grupo, se não me engano, Tauana, 43 ou 44, né? Somos 51, então ainda faltam 8. Isso, 43, faltam 8 ainda para entrar no grupo, não sei, eu já mandei mensagem, já mandei aviso, já... Até em rede social já procurei as pessoas para ver se acho ali contato para entrarem no grupo. Pode bloquear ali os avisos, pode, né? Não precisa participar do grupo, assim, a gente tem muito grupo, isso tira tempo e tal, 44. Mas é importante estar no grupo porque na terça-feira, um pouco antes da aula, entra ali no grupo, e aí já vai ter o link e tal, né? Toda terça-feira, tenham isso como regra, nós temos agora 38 na sala, tenham isso como regra, toda terça-feira, 18h30, 18h40, 18h45, como foi hoje, eu vou transmitir o link e nós vamos abrir a sala, ok? Tenham como regra, terça-feira tem aula, não precisa nem... será que hoje tem? Sim, teremos todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, os nossos encontros. Ok. Então, vamos interromper a gravação. Já voltamos em seguida, no segundo bloco.